Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje estamos a falar sobre empate entre Corinthians e América de Cali, né? Um jogo que valia um grande passo para o Corinthians e para a classificação, né? O Corinthians empata com a América do Cali na Neoquímica Arena pela quarta rodada do fase do grupo da Copa Sul-Americana, e esse jogo trouxe algumas fragilidades da equipe do Dorival e também para nós perceber que também há limitações do elenco que o Corinthians tem. O Corinthians tem uma equipe muito bom titular, mas a reposição é um problema preocupante, para o torcedor. O Mateuzinho, que sofreu desconforto e acabou entrando o Léo Maná, A diferença do Léo Maná e Mateuzinho é muito grande, O Mateuzinho não é o Fagner no auge de carreira, o Mateuzinho não é Cafu. Ninguém está falando que o Mateuzinho é um grande lateral, é um bom lateral, que começou não tão do grande rendimento na sua fase pelo Corinthians, mas que conseguiu sentar o Fagner no banco na época do Ramon Dias e começou a ganhar confiança e fazendo grandes jogos. Ele é muito importante para a equipe do Corinthians na subida da área, no jogo de transição, Ele é um jogador agudo que te dá a opção de pisar na área e defensivamente é um jogador que consegue te auxiliar no meio campo também e nas parte defensiva. E a diferença dele com o Léo Maná é muito grande. O Michael é um jogador que, claro, vem de muitas lesões, várias lesões já em 2022, que vivia a grande fase, fez grandes jogos. Ele depois sofreu lesões, depois voltou, e sofre de novo lesões e que agora está voltando, de a pouco, Teve grande momento ano passado, até foi cogitado pelo Flamengo, Só que depois sofreu grandes lesões e não conseguiu voltar a seu ritmo. E hoje tem sentido a falta de ritmo de jogo. Então, o Romero também não entrou de titular comparado com o jogo contra o Internacional. E vamos falar da escalação. A escalação do Corinthians contra a América do Cali: Hugo Souza, Léo Maná, Ramalho, Kaká, Angileri, Maicon, Carrilho, Martínez, Breno Bidon e Memphis Depay e Yuri Alberto. Também devemos falar sobre Breno Bidon, porque é um jogador que tem muita qualidade. A verdade, é um jogador não exatamente volante, porque ele não é um jogador de marcação, é um jogador segundo volante. É uma posição que joga o Carrilho, um jogador que te dá uma opção de passe no meio campo e saída de bola. Não é uma característica que ele possa exercer como uma posição do Garro ou Igor Coronado. E o Corinthians sentiu isso, Primeiro tempo, o Corinthians foi bem, O Corinthians começou bem, uma movimentação fluida entre Memphis Depay e Alberto, E o lance do gol também mostrou a categoria, de marcação, chuta fora da área, que faz um golaço, E a impressão que Dorival entendeu de que o Memphis é um jogador muito perigoso perto da área. E é mesmo, e fez o gol. Só que no segundo tempo o Memphis teve que exercer uma função que ele não exercia. E ele não gostou, e ele reclamou do Ramon Dias, que é jogar como meio campo, de criação, a função que faz Rodrigo Garro e Igor Coronado. Maicon também foi um destaque da origem do jogador do gol. Virada do cenário. Segundo tempo, o América do Cali começou a mexer no meio campo, adiantou a linha na marcação, assim como o Inter fez. O Corinthians tem muita dificuldade na saída de bola, Então a equipe da América adiantou a sua saída de marcação em cima do Corinthians. O Corinthians sentiu. E também desgaste físico, tem que ser claro, o Corinthians, e justo, o Corinthians sofreu um jogo muito competitivo contra a Inter, sábado, que foi um jogo de muita intensidade, de muita
desgaste físico, e o Corinthians sentiu problemas físicos, né, no jogo, e isso foi reflexo também do José Martínez estar machucado. José Martínez, quando estava ganhando 1-0, ele te dava essa opção de contra-ataque, né, e ele sentiu lesão e entra o Charles, né. O Dorival já teve que começar a mexer. O gol sofrido, né, do lance do Carrascal, e Navarro atacou bem espaço. Temos que falar do André Ramalho. O André Ramalho é um jogador que chegou muito bem ano passado, em um momento que o Corinthians sofria muito, né? O André Ramalho é um jogador que fez um grande ano passado, principalmente, e esse ano é incrível. Ele consegue errar tudo que ele tenta. Ele consegue ser outro jogador que a gente esperava dele, né? E essa impressão de que ele consegue falhar todas as marcações, nos todos os jogos que ele fez, ele conseguiu errar todas, né? E Kaká até que foi bem, não comprometeu, e o Corinthians não tem outras opções. Porque escalou Kaká e o André Ramalho, não tem outro jogador, né? O Choca, que foi escanteado no jogo contra o Barcelona. E o Corinthians sofreu de novo com problemas defensivos. O Corinthians faltou atitude, como disse o Hugo Souza, faltou postura, e foi o que aconteceu no jogo do Corinthians em América do Cali. Eles subiram a marcação e dominaram o meio campo. O Corinthians, Dorival teve que pedir para eles subirem a marcação, mostrar atitude, não deu, né? A entrada do Thales e o Romero, né, não conseguiu mudar muita coisa. O Thales é um outro jogador que temos que citar também, é um jogador de drible, é um jogador que poderia ser importante na função da equipe do Dorival, porque o Dorival gosta de jogadores de beirada, né? Ele foi assim com o Caio Paulista no São Paulo, jogadores de beiradas, né? Ele tentou assim na seleção brasileira com vários jogadores de beirada, e é um dos que ele tem essa característica. Mas o Thales Magno é incrível como ele consegue errar tudo que ele tenta, né? Ele fez um grande campeonato paulista, depois de renovar o contrato, acabou o futebol dele, né? Não conseguiu fazer nenhum grande jogo. Não lembro de ele ter feito um grande jogo, talvez o último jogo contra a Inter, né? O Dorival fala de peças e necessidade de reforços. Não sabemos com qual presidente ele vai lidar, né? E se o Augusto vai querer trazer reforços, né, no julho, com essa situação financeira que tem. Então, o primeiro tropeço do Dorival, o Corinthians vai ter que corrigir problemas defensivos, né? E também vai precisar ganhar 2 jogos fora de casa para sonhar, e as outras equipes não pontuarem, né? Nos próximos 2 jogos, tentar vencer o jogo de casa. Fora de casa, né, é o que resta para poder ter esperança. A impressão é que fica que o Corinthians, nesse ano, né, não fez grande Libertadores. No primeiro jogo contra o Universitário e contra a Barcelona, talvez fez grande jogo de volta tentando virar o jogo. Não fez nenhum jogo excelente no Sul-Americano. Vocês acham que a América do Cali ele é melhor que o Internacional, que o Corinthians venceu o último sábado, né? Então, assim, problemas físicos também teve, e a falta de opções no elenco também foi viável. Vamos falar do lance do jogo, né? Primeiramente vamos falar do chute do Yuri Alberto, que bate na esquerda, solta o trabalho, e o Quinteiro bate fora da área, tentando o trabalho aos 18 minutos, né? Aos 18 minutos o Corinthians teve excelente saída de bola. Maicon, grande lance do Maicon pro Memphis Depay, né? E esse lance do gol mostra que, né, ele é muito bom perto da área. Só que o Corinthians sofre, né, meio campo. A saída do Carrilho também e do Bidon condicionou os problemas
que o Depay foi obrigado de novo a jogar como número 10. O Corinthians carece a ausência do Rodrigo Garro. O Coronado até que jogou bem, mas a saída do Carrilho também, problemas de condições físicas, o cansaço físico de jogo cada 2 dias, foi mostrado o gol do Depay, né? Depois o Carrascal tentou chute fora da área, Hugo pega, né? O Corinthians teve outras chances aos 34 minutos, né, com o chute do Pidon, que bateu para fora. O Corinthians teve outra chance aos 45 minutos, com o Maná trabalhando para o Carrilho, para o Maná, para o Bidon de novo, que chuta para fora. Segundo tempo vem um gol, né, o lance do Navarro, que faz gol do América do Cali, né? A impressão é que fica que a América do Cali queria vencer o jogo, teve alguns lances, né? E Corinthians teve 2 grandes chances para virar conseguir ficar com a vitória, que foi o chute do Coronado e depois no finalzinho com cabeçaço do Heitor, né, Fernandes. Então o Corinthians tropeça na Sul-Americana, vai precisar recuperar o próximo jogo no Campeonato Brasileiro do Mirassol, né? É um tropeço que compromete o planejamento do clube, embora muitos acham que Sul-Americana é um campeonato desprezível, um campeonato secundário, mas é um título internacional importante para o Corinthians, que pode ser, porque é o único título que o Corinthians não tem. Então é um tropeço que em casa, que é um jogo para ganhar, ficar com 3 pontos, acabar com concorrência direto com a América do Cali. Agora vai ter que tentar, né, ganhar os 2 jogos fora e torcer para o América do Cali e o Huracan não vencer os seus jogos, né? Então Corinthians carece de problemas defensivos novamente, né, como André Ramalho, entre outros, né? E claro que não é só André Ramalho, aqui a sistema defensivo é um grande problema, né? E o problema do Corinthians de novo esse ano é o problema defensivo. Saiu Ramon Dias e entrou o Dorival, ainda tem problemas defensivos, que o Dorival ainda tem poucos dias ainda no Corinthians para trabalhar isso, né? O Corinthians precisa de contratação de zagueiros, né? Porque por mais a dificuldade financeira é grave, o Corinthians vai ter que fazer alguma coisa para resolver esses problemas, né? Então hoje não foi o grande jogo do Corinthians, né, onde segundo tempo, meio campo, o América do Cali mostrou mais vontade e o desejo de vencer do que o Corinthians. Então é isso. Vamos falar no próximo jogo sobre Palmeiras. Muito obrigado, boa noite, até mais, tchau.